Começando mais um Grifocast aqui, esse episódio especial com um amigo nosso, eu como host e Caio co-host, sócio da Grifo, e a gente com um convidado que é conterrâneo nosso, lá da Bahia, Leopoldo da Leão Incorporadora. Tem muita história aqui, o cara é referência na parte de incorporação, não só no Brasil, como em Portugal também, e não só na Bahia, como em São Paulo. A gente já ganhou um pouquinho de dinheiro, hein, Caio, com alguns investimentos nos apartamentos dele. Nunca perdemos, sempre dobramos o negócio. Então, acho que a gente vai contar hoje aqui para vocês um pouco de como foi essa história da Leão, como começou lá atrás, você que é segunda geração, e como foi essa trajetória de sucesso desde lá de trás. Acho que foi Cruz, né, das Almas que começou o negócio. E como meu você pai de assumiu Castro Alves, meu pai de Castro Alves, mas a Leão começou em Salvador mesmo. Meu pai saiu de Castro Alves cedo. Primeiro prazer estar aqui com vocês. Valeu. Além de grandes amigos, né? É um papo muito produtivo e é um prazer estar aqui. Meu pai é de Castro Alves, né? Mas ele estudou, inclusive, colégio público a vida toda. Inclusive a faculdade também foi pública. Nunca gastou R$1 de escola. Pô. E fez Fica jogando isso sua cara até hoje. Não, porque também eu não dei muito trabalho, não. Os tempos eram outros também, os tempos eram outros. E aí ele foi para Salvador, estagiou e trabalhou numa única empresa na vida, que foi a Limoeiro na época, foi uma grande escola para ele. E em 95 fez a Leão em Salvador. Né? A Leão começou muito pequena, era um escritório muito pequeno e fazendo carta convite para a Embasa. Né? A gente tem até hoje guardado o primeiro hidrômetro que foi trocado pela Leão. A gente fez uma homenagem bacana e fica lá na nossa sala de reunião hoje, na nossa sede. Mas começou com prestação de serviço, prestação né? de serviço de muitos pequenos para a Embasa, que é nossa parceira até hoje. Então a gente tem 30 anos como a Embasa como nosso cliente, né? Prestando serviço para a Embasa. E daí expandimos para na época, né, ainda com meu pai, estradas, então que era uma expertise dele, a parte de estradas, então fez muitas estradas aí pelo interior da Bahia. E mais tarde começou a entrar na incorporação. Então começou com obra pública, saneamento, estradas, rodovias, e depois que entrou na incorporação, ainda um pouco antes da minha chegada, e aí a minha chegada desde estagiário vamos lá, mais de 15 anos, mas à frente aí há mais ou menos 10 anos da empresa. Praticamente. Estudou junto, praticamente. Velho, e isso é um ponto importante, porque é o seguinte, seu pai começou praticamente sem nada, né? Foi. Ele começou estudando ali, entrou como, sei lá, estagiário, ou prestando-se dentro da Limoeiro, né? E depois ele começou a prestar serviço para alguém conseguir o dinheiro. Você troca sua expertise por um serviço. Depois de um tempo você muda o jogo e você vai para vender um produto que acaba sendo a incorporação, um próximo passo aí do business, né? E são jogos completamente diferentes. E você manteve até hoje na Leão essa prestação de serviço, porque eu entendo que deve ser um cash flow para dentro da empresa também, é um contrato longo que tem, e assim, e o negócio já roda, é uma expertise grande. Mas você sabe qual foi a primeira... Conta aí como foi a primeira incorporação aí de seu pai lá atrás? Foi loteamento? Foi um pequeno prédio lá em Salvador. No início eu fiz 3, 4 pequenos prédios com parcerias, mas assim, muito pequenos. Foi prédio de térreo na época, térreo mais 3, térreo mais 4. Começou, né? Em Brotas e tal. E a grande virada de chave na incorporação da Leão foi o empreendimento Bahia Suítes, aquele do Jardim de Alá. Foi o primeiro empreendimento vertical da nova orla de Salvador, sim, né? Jardim de Alá e diante. Que era grande, era um risco muito grande, porque meu pai comprou o terreno antes do PDDU ser lançado. Antes do PDDU só tinha a expectativa, mas inclusive 90% do mercado falava que, rapaz, é loucura, não compre. Não lance depois, porque ainda tinha muita, vamos dizer, era muito tenso, né, o assunto de plano diretor, de verticalização ali. O preço era uma incógnita na época, a quanto se vender. E aí a gente teve a ousadia, meu pai teve a ousadia de colocar o preço acima do mercado, consideravelmente. E em 3 dias vendeu 90% do empreendimento. Foi uma coisa assim absurda, né, pra época. Cara, tem um ano mais ou menos já acompanhava e comecei a ver, tipo assim, a minha realidade nas devidas proporções maiores, né? Falei, cara, esse cara é bom.
Eu não ia preparar uma mentoria para jogar alguma coisa online no mercado. É o que eu sempre disse, eu tenho um papel de CEO e fundador da empresa, eu tenho demandas demais já no meu dia a dia e por uma provocação de vocês me pedindo sempre, eu criei esse módulo que eu fiz um MVP há algum tempo atrás, onde o NPS foi 10 para todas as pessoas que fizeram. De fato, existia uma empresa que não conseguia ter uma análise certa dos números, saber qual era a real lucratividade, e agora a gente sabe rastrear onde realmente está cada dinheiro e para onde foi cada dinheiro investido na empresa. E eu criei uma mentoria Fast, que a gente diz todas as boas práticas, tudo que funciona e que a gente usa no dia a dia. Não vai ter ninguém aqui te vendendo coisa e você vai ficar rico da noite pro dia, porque isso é mentira e não aconteceu comigo. A gente vai te ensinar o que acontece de verdade na prática, como você mudar seu negócio. E quando chega uma pessoa de fora e consegue enxergar um macro, olhar de longe, tirar o foco daqui de onde a gente tá, a gente consegue enxergar várias oportunidades e a gente vê que faz total sentido pra gente, pra mudanças, pra evolução. Comecei a ver que o pessoal sempre perguntava, e curso, mentoria vai sair? E aí eu falei, cara, a hora que sair eu preciso fazer, mano. É o atalho, né, cara? A parte da mentoria atalha coisa de 5 anos em 1 ano, às vezes até mais, né? Eu preparei para você que quer realmente ir para o próximo passo de sua construtora. A ideia é que você consiga pagar esse negócio parcelado, que você dentro de 1 mês consiga pegar insights e aplicar, utilizando 2 coisas apenas ou 3 e aplique sua construtora e já mude, já dê resultado já no primeiro mês, para que você tenha um resultado melhor, para que você consiga aplicar, para que você tire dúvidas com a gente, para que você sinta realmente que está mudando de patamar a sua construtora. Daí, de fato, foi um divisor de águas estar na mentoria, porque agora temos a tranquilidade, né, de saber para onde está o nosso dinheiro, de fato, e também a criação de muitos processos visando a melhor produtividade de toda a equipe, não só de campo, mas também nossa equipe do escritório. A gente não está aqui para ficar vendendo nenhum sonho, a gente está aqui para mostrar o que a gente faz. A gente está abrindo aqui um raio-x do que eu tive de diversos erros em minha carreira até chegar num ponto onde a gente se tornou referência nacional em obras rápidas. Então eu estou pegando isso tudo, compilando em 5 módulos e um hot para vocês mudarem o patamar que vocês estão hoje. Você acha que isso foi uma pitada de sorte ou foi conhecimento de seu pai, de contra, assim, o que... É porque tem gente que normalmente, prefiro ser conservador e seguir só o mercado, e tem uns caras que são mais arriscados no negócio. O que você acha que você... Se você perguntar pra ele vai dizer que foi Santa Dulce. Santa Dulce. Por causa dela, né? Uma devoção absurda. Outra coisa que eu herdei aí de meu pai foi essa devoção. Mas que ele tem muito grande. Ele vai dizer que foi ela que iluminou e tem uma história bacana realmente envolvendo ela no negócio. Mas eu acho que é um pouco de tudo. Um pouco menos de sorte. Mais feeling mesmo, ser ousado, acreditar, né? Fazer a coisa de uma maneira estratégica. A Leão, desde lá até hoje, óbvio, a gente expandiu muito, mas a gente, por mais que tenha expandido, a gente nunca deu passo maior que a perna. Isso é uma coisa que eu trouxe também de meu pai. Bem conservador, né? Também então a gente tem empresa que por muito menos começa a fazer 10, 15 lançamentos de vez e a gente não, peraí, vamos no certo, vamos lançando devagarzinho. E na época era um de cada vez. Aqui, então foco total no Baia Suítes, a empresa toda focada, as imobiliárias certas vendendo. Foi na época que Josinha Pacheco hoje está até mais subindo no mercado, mas na época era a maior corretora. É a maior corretora e no boom e comprou a ideia. Então teve uma série de coisas que convergiram ali para esse sucesso do Baia Suítes na época. Seu primeiro estágio foi na Leão já, né? Foi no na primeiro Leão. prédio, acho que foi na Ondina ali, não? Fui no Morada Imperial, no Morro Ipiranga. Essa história é engraçada porque na época, primeiro ano de faculdade, lá na Fax, e aí eu falei, não, parei de jogar bola lá na época, também já tinha terminado de parar de jogar bola. Então, parênteses aqui, pessoal, tô com 2 atletas aqui de futebol. Ex-atletas aposentaram cedo. Eu não quis seguir essa carreira, Ronaldão aí vai perdendo o Ronaldo, mas deixei pra esses dois. É melhor como tá hoje, a gente no amadorzinho, brincando. Mas aí eu já tava focado na engenharia na faculdade e falei, vou começar a trabalhar. E surgiu uma oportunidade na Queiroz Galvão. Queiroz Galvão estava recém-chegado de Salvador na época, uma obra no Horto. Uma oportunidade bacana lá para eu ser estagiário. Falei, vou começar como estagiário de obra, uma obra começando também. E cheguei aí 2, 3 dias para a obra e semanas depois ia começar a obra do Morada Imperial no Morro Ipiranga. Uma obra também, foi a primeira, vamos dizer, obra de classe A, da Leão Engenharia, né?
que foi uns apartamentos, 18 apartamentos de altíssimo padrão no Morro Ipiranga ali, bem de cara pro mar, pro Cristo. E aí veio a dúvida, pô, eu vou trabalhar na Leão dentro de casa, eu vou pra outra empresa, quer que eu vou? Todo mundo, Gedeon e Caio, todo mundo me falava, rapaz, saia da asa de seu pai, vá pra Queiroz Galvão, vá lá que você vai, aqui você vai ficar acomodado e tal e tal. E eu ouvindo um pouquinho todo mundo, meu pai era um dos poucos que acreditava, rapaz, minha mãe era um pouco da opinião de eu ir pra Queiroz Galvão, ela acho que tinha um receio. E meu pai, não, rapaz, vai lá, vá. E eu tinha isso dentro de mim, rapaz, eu vou e vou ser referência. E fui e agarrei assim, com todas as unhas. Eu era o primeiro a chegar e o último a sair da obra. Pedia permissão pra tudo, servia cafezinho. Né? Não é modo de falar, não. Eu servia cafezinho pro mestre de obra, sabe? E foi uma obra que foi um aprendizado absurdo pra mim. Eu peguei desde o início do gabarito do prédio até a entrega lá, a festa de entrega. Foi um aprendizado absurdo em relação a tudo. Conhecimento, network, né? O linguajar que a gente traz um pouco do futebol, de saber lidar com o peão, mas que eu desenvolvi ainda mais ali naquela obra. E daí em diante eu não tinha mais como sair da Leão. Fui pro escritório, fui crescendo lá, ainda também devagarzinho conhecendo o setor de escritório, virando gerente. Em pouco tempo, assim, foi uma passagem de bastão, uma sucessão, assim, muito natural. Não teve... E rápida. Não teve treinamento, não teve mentor. Foi rápida mas e muito natural. Porque você foi assumindo a parada, entendeu? Você entrou no negócio e teve a humildade de entrar da forma certa. E eu acho que, assim, eu ia te perguntar isso. Caio, eu já conversei várias vezes isso com o Caio. E ele sempre me falou isso, que o futebol ajudou muito ele nesse sentido. E você saber se relacionar e você ter que, eu tenho que ser um pouco menos aqui, porque senão os caras vão achar que eu vim de classe média, eu sou um cara diferenciado, que eu olho preconceito invertido. Então, talvez por isso você já entendia aquilo jovem. E, amigo, aqui eu tenho que ser o melhor, eu tenho que mostrar o dobro do outro. Pra mostrar o meu trabalho. Isso reflete na obra como um todo, isso reflete hoje na função de líder, pra todo mundo. Tudo. Você tratar todo mundo de igual para igual, você sabe, é uma escola. Eu digo que, com todo respeito à faculdade de engenharia, mas minha maior faculdade, minha maior escola foi o esporte, e o futebol principalmente. E serve como exemplo, né? O cara que tá do lado ali fala, como é que eu não vou trabalhar se o dono da empresa tá de manhã e tá de noite aqui, como é que eu não vou estar? Porque você tem duas vertentes. Se o dono, desculpa o termo, aquele pau no cu que vai chegar lá e olhar, trabalhar 2 horas por dia, sair, ligar o fone, chegar bêbado na obra, etc. E aí o nego vai olhar assim e não vai respeitar o cara. É o mais comum, né? E é o que as pessoas que não me conheciam a fundo e tal falavam. Você não deve não, vá aprender na Queiroz Galvão. Isso é a maioria dos casos. Exato, é porque tem alguns pais que também pensam o seguinte coisa. Não, vou botar meu filho aqui para aprender um pouco fora, para depois ele vir aqui dentro. Criar casca, né? E às vezes o cara cria fora, e eu conheço vários exemplos que nunca conseguem entrar. Porque o pai nunca reconhece esse valor que ele construiu fora e ele nunca... Eu ia falar isso também, assim, para o êxito da sucessão, que já tem anos e anos aí eu à frente, e meu pai continua como conselheiro, continua ali no dia a dia, eu dividindo coisas com ele, mas eu totalmente à frente do operacional há algum tempo. Mas para esse êxito, primeiro foi um processo, mas não é só eu. Com certeza é uma via de mão dupla. É o pai também saber absorver, saber ouvir, guiar, saber quebrar alguns paradigmas. Né? Então, a parte dele também nesse ponto é muito importante. Né? Não basta o filho, o pai também precisa... Tem muito êxito, tem muito... Né? Não, com certeza. E deve ter sido muito difícil para ele também, a gente que vive nisso. Ele também ter a consciência de começar a se afastar aos poucos. Deve ter sido dolorido para ele também. É uma coisa que ele criou e falou, rapaz, vou me afastar agora aqui. E foi aos poucos também, né? Porque às vezes a gente é muito parecido em muitas coisas. Somos otimistas, temos uma visão estratégica assim, muito parecida de lidar com o trabalho. Mas a volta e meia tem divergência de ideias. E aí eu lembro que lá atrás, há alguns anos já atrás, foi a primeira vez que ele falou, eu discordo, mas vá. É o que você acha, então vá. Eu ainda moleque, eu fiz, então o negócio tá comigo mesmo. Ele me botou ficha em mim e deu certo. Isso acontece com sócios também. Normalmente a gente converge em 80% das coisas, 20% é o problema. E às vezes se você não trata isso,
ao longo do tempo, esses 20% são pedrinhas que vão ficando no caminho e vai ficando cada vez mais pesado. Por isso você tem que ter sempre reuniões, sempre encontros, sempre discussões. Comunicação que vai resolver esse tipo de problema. Não quer dizer que está divergindo que são contra ou não querem a mesma... Todo mundo quer a mesma coisa, o bem da empresa. Tá. Mas as pessoas confundem um pouco isso. É importantíssimo. Mas, velho, e me conte aí, quando você, por exemplo, assumiu, mudou, assim, eu vendo de fora, obviamente, a gente teve, óbvio, alguns booms de incorporação, certo? A gente teve um antes, quando a gente estava na faculdade, logo ali, que, porra, foi enorme. Logo depois crise. E depois você subiu em V e com a Leão, fazendo diversos prédios de altíssimo padrão na Bahia. Depois seguiu para Portugal, uma expansão. Tem prédio agora sendo lançado aqui em São Paulo. Como foi esse caminho, assim? Você imaginava lá atrás ser isso ou foi pegando as oportunidades? Você foi se juntando com pessoas? Como foi esse crescimento? Conta um pouco aí E você também foi se transformando ao longo do tempo. Saiu de engenheiro, amadurecendo, entrando para muito mais estratégico, analítico, de pegar os imóveis, e, enfim, de produto e tudo mais. Amadurecendo, aprendendo, como hoje, né? A gente nunca para de aprender e amadurecer. Mas, assim, primeiro foi algo muito natural, mais uma vez, assim, esse crescimento. Claro que lá atrás eu tinha tanta vontade de fazer acontecer, de poder, eu tinha muito isso na cabeça e hoje, graças a Deus, de dar tranquilidade para meu pai. Eu sabia, meu pai sempre contava o quanto que ele batalhou a vida toda antes da Leão e início da Leão para chegar, né, pro pão de cada dia nosso ali. E eu tinha muito na minha cabeça, assim, além de crescer a empresa e tal, dar tranquilidade para meu pai. Fazer meu pai fazer o que ele faz hoje, viajar todo mês, o tempo todo, e ter a tranquilidade que a coisa tá evoluindo, né? E de alguma forma ter orgulho daquilo que ele criou. Fazemos 30 anos esse ano, né, Leão? Depois eu vou dar até uma revista, a gente fez uma revista bacana, comemorativa, vou dar para vocês. Mas foi muito natural. Nessa época da crise, isso acho que foi mais um feeling que meu pai teve, né? Isso na época do Morada. Depois do Morada Imperial ali, ele sentiu que o boom tava tão grande que ia ter um regresso, né? Ou seja, ia ter um momento de pausa no mercado imobiliário e travou. Então foi um momento que muita gente quebrou nessa época. Muita gente quebrou. Ali limpou o mercado dos aventureiros. E a Leão era uma das poucas empresas do mercado que não tinha estoque. Acabou, tava tudo vendidinho. Porque o problema era o estoque na mão, neguinho vendendo barato, assim, todas as obras dando prejuízo. O problema é o estoque e o distrato, né? Distrato pra caramba. O cara chegava no final, pagava poupança, chegava no final, na hora de pegar do Habits as chaves, o banco não avaliava e novamente o cara fazia o distrato e ainda pegava o dinheiro todo e se o cara desse mole, ainda pegava o dinheiro do corretor. Se você vendesse o apartamento e o corretor fosse interno, por exemplo, dentro de sua incorporadora, o cara ainda conseguia pegar o dinheiro que você pagou ao corretor de volta no negócio. Aí com o Temer isso mudou com a lei do distrato e deu uma segurança mais no... Foi uma época que muita gente quebrou. Então, nesse momento se pausou realmente aqui no Brasil e foi um momento que a gente começou em Portugal e era um momento também que eu estava começando a tomar conta das coisas da empresa devagar. Então, lá em Portugal, eu meio que iniciei... Foi nesse momento? Foi nesse momento. Eu iniciei junto com ele, ainda muito pequeno, muito jovem, mas eu iniciei o tempo todo com ele colado ali. Então, eu fui aprendendo, né? Em Portugal também foi um grande desafio, porque é um país... Já tá com quantos empreendimentos lá em Portugal? Pô, a gente já tem entregues, vamos aí para 10 empreendimentos já. A gente tem 3 a 100 entregues agora e 3 já lançados em obra, né? 2 em Porto e 1 em Cascais agora. Então, Portugal, apesar da cultura ser muito parecida, clima, a língua facilita muito, mas tem muitas barreiras complicadas, né? Então a gente teve que chegar muito devagarzinho e aos poucos a gente foi conquistando espaço, aprendendo. Tem uma burocracia muito grande, assim como aqui, né? Lá tem muita gente que acompanha a gente que é de Portugal. Sim. Que é engenheiros que saíram então em Portugal prestando serviço muito que escuta a gente todo dia e fala. Conta um pouco como foi esse passo a passo pra lá, tipo assim, o que os caras me falam? Irmão, mão de obra aqui é diferente. Se você, por exemplo, botar um dinheiro na frente do cara, o português não quer. Ele não quer antecipar a obra, ele tá mais tranquilo, etc. Qual foram as maiores dificuldades que você teve, assim, que você viu diferença de
Dificuldades grandes. Primeiro, a burocracia, a gente viu que é tão complicada como a nossa, assim, para a parte, vamos dizer, de aprovações técnicas, etc. Até porque lá tem uma demanda técnica muito maior, né? Você tem que fazer estudo de abalo sísmico, você tem que fazer estudo de fósseis, você tem que fazer uma série... A parte térmica, acústica é muito mais robusta do que aqui. Então, essas adaptações todas ao projeto, até porque a gente trabalhava muito... Hoje a gente até trabalha com muito arquiteto português, mas no início era muito arquiteto brasileiro. Então, a gente ia contratar um arquiteto brasileiro para fazer a parte, vamos dizer, estética do negócio, interiores, e um de lá para padronizar, senão a coisa não andava, né? Então, isso foi uma grande dificuldade. Teve uma dificuldade inicial, óbvio, de se introduzir mesmo. Então, a gente era recebido por um corretor, daqui a pouco coordenador, a gente só fala com os donos das imobiliárias, das principais de lá. Mesma coisa em banco, né? Que é esse brasileiro aqui, mano. Depois viu a potência que chegando era. Aqui e tal. Foi quantos milhões de VGV lá, mais ou menos? Já deve ter. Só agora lançado em euros, né? Só agora lançado a gente tem quase 100 milhões de VGV em euros. Imagine. Né? Agora todo banco recebe. Tapete vermelho. E ainda adquirindo mais terrenos. O mercado lá ele é muito aquecido, né? Você vende pro mundo todo. A gente vende muito para brasileiro, inclusive. Vende muito aqui para São Paulo. Né? Muito, né? Teve um empreendimento lá nosso, o Boutique Vilas, que é de Davi Bastos, o projeto. Que inclusive mora aqui em São Paulo, é baiano, mas mora aqui em São Paulo. Que a gente vendeu eram 16 apartamentos de altíssimo padrão, casas, né? Eu vi, foi um projeto... Boutique Vilas Cascais, na frente do Farol da Guia e tal. Esse empreendimento, a gente vendeu praticamente 5 unidades aqui em São Paulo. Né? Imagina. De 16, né? Então... É um negócio que são as casas, né? Exatamente. Foi um grande jardim. 16 casas implantadas com... Essas casas a gente começou vendendo de 2 milhões e 800, 3 milhões. Hoje valem 5 milhões e meio de Imagina de euro. E arquiteturamente falando, você falou de arquitetos brasileiros e lá para os caras adaptar portugueses. Tem muita diferença do nível de arquitetura, por exemplo, design, etc. Porque Davi é mundial praticamente, então tem. E é muito fora da curva. Tem os arquitetos portugueses, são bons arquitetos, mas a gente sente a diferença da criatividade do brasileiro. Sai mais da caixa. Parece que é uma coisa... dom mesmo, não é estudo, sabe? Perfeito. A gente sente muito no marketing. A gente faz nosso marketing 95% aqui no Brasil e leva pra lá, sabe? Book, conceito, tudo, porque o brasileiro é muito mais criativo. O brasileiro é muito mais arrojado. No primeiro empreendimento que você fez lá, você já vendeu tudo na planta ou teve dificuldade no início de vender? Não, a gente teve... O primeiro empreendimento foi no Novo Lisboa, que era muito bem localizado. Então a gente vendeu tudo na planta. Para não mentir, no final da obra a gente vendeu uma loja, né? Tinha uma loja embaixo que a gente vendeu, que hoje é a La Tagliatelle, que é uma empresa, um restaurante italiano. Que a gente já estava na cabeça o seguinte: vamos locar primeiro para depois vender. Que aí já vende o contrato de locação, era melhor. E a gente conseguiu fazer isso no finalzinho da obra. Mas os apartamentos voaram, porque ele era muito bem localizado. O segundo nosso, o Vivere, que é em Oeiras, eram quase 30 apartamentos em Oeiras. Foi engraçado que a gente lançou no São João aqui do Brasil. E aí tinha uns brasileiros querendo. A gente lançou tipo assim, sexta, o São João era sábado. Eu falo, não, segunda eu mando pra vocês. Não vendeu tudo, sexta, sábado, domingo. Em 3 dias a gente vendeu tudo. Aí poucos brasileiros compraram isso. E sobre o mercado em si, por exemplo, forma de pagamento e tudo mais. Por exemplo, aqui a gente, brasileiro, é acostumado a crédito. Lá a gente sabe que não tem cartão de crédito, mas tem talvez financiamento. Aqui o cara paga uns 20%, 30% ali na poupança, depois o banco financia. Como é que funciona lá? É o mesmo modelo? Não, é diferente. Quando a gente faz, assim, a gente pode falar um pouco de incorporação, quando a gente faz viabilidade de incorporação, a gente bota como é que vai ser o fluxo de venda, a quantidade, etc., a forma de pagamento. Lá é mais ou menos como? Você que lá não financia tem aquelas parcelas mensais, né? Não tem? Não. Você dá um sinal. Primeiro, lá é muito flexível. Você tem a tabela, mas caso a caso você vai flexibilizando bem. Ainda mais no alto padrão, né? Parcela mensal que eu amo. Docinho, 900 reais. Então lá a gente coloca pancadas mais faseadas em relação ao tempo e às vezes em relação a prazo de obra. Então terminou a fundação, dá o sinal 20%. Terminou a fundação mais 20%. Como se fosse uma edição, terminou, né? Como se fosse uma edição. Tem esse caso também. A gente estuda muito caso a caso, mas normalmente são 3 pancadas e a final. E existe sim financiamento. O financiamento lá Mas o banco financia o cliente também. Durante a obra, não?
Não, financia no final. No final. No final. Então ele vai pagando ali... Paga 2, 3 pancadas, fica uma parcelinha para ele. E o percentual mesmo? 30% Só que esse Não, cliente mas- de alto padrão lá é diferente do alto padrão nosso. O de alto padrão lá, o cara tem uma estabilidade. É alto tem... padrão mundo, meu irmão. É raro, é mais Cara, raro. euro é quase vezes 7, viu? Você botar... Não tá valendo nada hoje em dia. Quando a gente faz a conta e converte em real, a gente se assusta. A quantidade de VGV que a gente tem e tudo. Esqueça, eu fui pra Côte d'Azur, Riviera Francesa outro dia, meu amigo, eu ia pegar uma água vezes 7 e falava, meu irmão, você é louco, ficar com agora eu você. fiquei pobre. Quem converte não se diverte. Meu irmão, não fala. não falo, mas, rapaz, você vê nem gastar um dinheiro absurdo, rapaz, não é possível que tem gente com tanto dinheiro assim no mundo. E É que a gente o custo do metro quadrado de construção, você usa a mesma métrica ou lá é mais caro ou mais barato que aqui? Lá, como eu posso dizer, lá acaba sendo mais barato do que aqui. Se você converter, é bem mais barato que aqui. Entende? E é mais barato que aqui em relação ao que você vende, ao preço de venda. Então, o peso da construção aqui, normalmente, tem dado aí ultimamente 50%, 60% do VGV, pô. Aqui. Lá não chega nem a pau nisso. Entretanto, o terreno é mais caro. É um pouco parecido aí com o mercado de alto padrão aqui de São Paulo. O terreno é um pouco mais caro. O custo da construção você acaba diluindo, porque você consigo vender aqui em São Paulo a 30, 35 mil metros quadrados, né? Já lá em Salvador, não. Eu tenho que comprar o terreno a 12% do VGV, 13% do VGV. Aí a construção lá em cima, por quê? Porque eu tô vendendo a 18, 16. Se eu estiver vendendo bem, né, em Salvador. Com certeza. Então, acaba sendo mais representativo. Lá, o tempo de obra e quantidade de pessoas é menor. Para a mesma obra, comparando obras parecidas lá e aqui. Lá se usa, por usar mais tecnologia, né? E eu acho também, assim como eu falo que arquiteto e publicidade a gente tem melhor no Brasil, a mão de obra encarregado, mestre de obra lá usa tablet, entendeu? Mais desenvolvida, né? Os subempreiteiros de impermeabilização são muito de fachada, são muito bem instruídos, muito bem treinados, então isso dá velocidade, menos gente trabalhando, né? E aí eu acho que isso pesa muito nessa questão do custo também. Boa. Com certeza. O modelo de contrato lá com... Você só faz incorporação lá. Isso. Realmente, né? Você fecha um contrato com uma construtora para administração e acho que não existe muito isso lá de administração, né? Mais preço fechado, né? Ou existe? Existe os dois tipos. Hoje a gente já tem... a gente tem meio que dois, vamos dizer, escritórios lá, né? Um escritório Lisboa e região, que é Lisboa, Cascais, Estoril, Oeiras, e o de Porto. No Porto a gente tem sócios portugueses e sócios construtores, inclusive donos também de material de construção. Isso facilita muito lá. Então, mas um dos meus sócios tem uma construtora que é quem a gente faz todos os projetos de Porto, né? Estamos indo lá para o terceiro. E na região de Lisboa já fizemos administração, preço fechado, já quebramos a cara algumas vezes, mas hoje a gente tem também uma empresa parceira que faz por administração, participa inclusive desde o desenvolvimento do projeto com a gente, orçamento. Isso é ponto importante também. É uma empresa grande lá, renomada. Você estava falando aí de preço de metro quadrado. A gente faz obra na Grifo no país todo, né? E, velho, tem algumas regiões que eu não entendo a parada. Vou te dar um exemplo, certo? Goiânia. A gente fez lá na Grifo uma das maiores centrais decoradas da América Latina. Você conhece Goiânia? Não. Tem um grupo chamado Flamboyant, tá? Que é do shopping, né? Exato, Shopping Flamboyant. Literalmente, os caras tinham uma fazenda, Goiânia cresceu para dentro da fazenda dos caras. E os caras venderam Serra Dourada para o governo, eles forçaram a fazenda puxar pro lado deles. Puxaram pra cá, foram inteligentes pra cacete. E aí eles sempre entravam em permuta, 20%, só faziam isso, tinham os melhores terrenos e pegavam as permutas deles. Resolveram entrar em incorporação. Pegaram um cara da Tecnisa, montou o diretor de superintendente, foi montando um time, etc. E vamos fazer incorporação, vamos fazer um decorado aqui, pegaram um negócio na frente do shopping, certo? E, preciso entregar aqui em 80 dias. Cheguei lá, eu desci, fiz a obra em 80 dias pros caras, um negócio surreal. Sala de imersão dentro com uma árvore flamboyante, que você toca a mão, seu batimento é sentido pela parada. Que loucura, quanto os caras gastaram. E eu cheguei a fechar essa obra, o stand foi 20 milhões. Eu falei, irmão, isso é loucura. Eu já trabalhei em grande incorporadora, se eu gastar 20 milhões no stand de vendas é uma loucura. Não, porque aqui a gente tem não sei quantos bits de VGV para crescer, certo? O preço do metro quadrado, os caras foram vender o apartamento, o prédio vendeu em um dia. Não, em um dia vendeu o prédio todo, que era o de mais alto padrão.
Sabe quando foi o preço de venda? 13 mil reais. Imagina. Eu não sei como essa Muito conta baixo, fez. Eles erraram, eu acho que tá ruim. E aí depois começou a tabela 16 pra nego revender. Sim. Mas o preço ainda do altíssimo padrão, tipo o que lá pra gente seria um Wildberg, é 18. Então tem umas cidades que o preço Empacam. ainda... aí você pega Goiânia... Eu tive em Natal recentemente. Natal, o melhor prédio lá é 12 mil metros quadrados. É isso. E você pega... Aí se você fizer um estudo desse depois, você tem alguma cidade... Goiânia foi o estado... E aí, Goiás e Goiânia em si foi uma das cidades que mais receberam fluxo de pessoas. Salvador tá fudido. Salvador, renda per capita desceu, evasão de gente, tem as empresas que são grandes que sustentam. Goiânia chegou uma porrada de gente nova, segurança, por conta de todos os fatores. Então, eu acho que existem algumas cidades no Brasil que depois de um tempo vão passar por um boom que, tipo assim, talvez Salvador passou, outro passou, entendeu? Que vale a pena fazer um estudo. Que não existe um preço de 13 mil metros quadrados, o preço mais caro da negócio, velho. E é uma cidade que não é pobre, né? Ao contrário, uma das cidades que, por per capita, que tem mais milionário no país é Goiânia. Por pessoas, né? Goiânia tem 1 milhão, mais ou menos, de pessoas. Vai crescer pra cacete nos próximos anos. Não, mas tem cidades que tem potencial muito grande. Uma das cidades, inclusive, é o Rio também. O Rio, tirando ali o filé mignon mesmo do Rio, os preços são muito baixos de venda metro quadrado. Você vai pra um Botafogo, que tá ali do lado do Copacabana e tal, é 16 mil, 17 mil pro Rio. Eu trouxe esse assunto, velho, pra falar, por exemplo, em expansão. O que você enxerga, por exemplo, a Leão? Você tá lançando... Esse é o primeiro em São Paulo ou você já lançou outros aqui? Primeiro em São Paulo. Primeiro em São Paulo. O que você enxerga no mercado de São Paulo? O que você enxerga com o Brasil, para Leão? E falando de mundo, você vai ficar só em Portugal ou você... o cara começa... Você vai para lá e você começa a olhar mais gente, aí você conecta com mais gente de fora, você começa a entrar em ambientes diferentes, entendeu, cara? E aí... O cara fica, com certeza, em sua cabeça, deve repensar algumas coisas, entendeu? Eu acho que a coisa, eu penso que vai acontecer como tudo que aconteceu na nossa vida até hoje. Natural e aquela outra premissa, sem dar um passo maior que a perna. Então, as coisas acontecem, vão acontecendo. Hoje mesmo eu estava aqui numa reunião, estive para cá para falar de venda do meu sublime aqui, uma reunião de venda, na verdade, de meus apartamentos e talvez já está surgindo aí um novo terreno aqui em São Paulo. Então, sempre vão aparecendo. E eu acho que o principal é você não dar o passo maior que a perna, fazer um estudo de viabilidade sempre muito bem feito. Seguro. Entender. Eu gosto muito de conversar com a ponta, sabe, Gedeon? Eu converso com todas as imobiliárias, ouço a opinião de um, futuco, faço aquele advogado do diabo mesmo. Cruza a informação. Enfim, eu pego um terreno que eu sei... Eu pego um terreno que eu sei que é bom. Entendido. Não, e do terreno que eu sei que é bom, tento extrair o que é ruim nele, o que é que o cliente ali no final vai ver e tal. Então, de maneira natural e com o pé no chão, acho que as coisas vão acontecendo. Dizer que hoje eu já penso em sair de Portugal na Europa, não. Não, até porque a gente já está com um banco de terrenos bom. Acabamos de comprar mais 2 terrenos, beira-mar, lá em Portugal. Então, a gente está com um banco de terreno bom. São Paulo, a gente tem que... Eu acho que é um pouco do início de Portugal, há 12 anos atrás, esse início aqui. Estamos entendendo um pouco o mercado. Uma coisa que eu achei muito interessante aqui no mercado de São Paulo é que a paciência das imobiliárias, da estratégia de venda, né? Mas é uma paciência absurda. Lá em Salvador a gente não aguenta ver um cheque que a gente pega. Ele não, o cara tá interessado, calma, vai fazer sua pastinha. É como se falasse, se vou ver se eu vou vender pra você. Vou pensar, entendeu? Eles são muito pacientes. Ele faz como se fosse um pré-lançamento e eu já com o RI na mão, com tudo. Ele falou... Pré-lançamento você com o RI na mão. Calma. Ele falou o meu stand tá lindo. Depois passa lá no stand, né? Na Alameda e tudo. Tá lindo o stand. Inclusive, o empreendimento é no Jardins. Quem quiser comprar, tem unidade lá, 310, toco da boa. O stand tá pronto há 4 meses. E eu fui... Tem unidade pra vender ainda? Aí eu tenho um decorado lindo no stand, eu abro o stand, os caras, não é hora de abrir o decorado ainda. O decorado tá lá, pronto. Eu vi, eu fui lá. A gente vai fazer um coquetel pra abrir o decorado. Aí vai, é cheio de charme. Eu acho que é porque tem muita gente pra comprar, deve ser. E tem alguém comandando, tipo, às vezes a gente bota uma imobiliária chefe e outras embaixo. Não é chefe, na verdade, hoje o mercado não cabe mais exclusividade, né? Ainda mais com esses corretores autônomos que hoje produzem muito bem e até
corretores / influencers, né? Vendem muito bem. Eu vendi lá agora o Riviera Prado Forte, vendi muito com esses autônomos, aqui também tô vendendo. Então você não tem como dar exclusividade, mas normalmente a gente pega nosso stand e dá a exclusividade de coordenar o stand. Que é onde o cliente vai. Então eu faço normalmente isso. Aí aqui eu tenho a Abiara, que é quem tá fazendo pra gente. Uma empresa bem bacana, renomada já no mercado, é que faz pra gente. Lá em Salvador, normalmente eu faço isso também. Eu abro pro mercado, deixo claro para as imobiliárias, tá aberto. Se vier algum corretor de outro imobiliário autônomo, os caras recebem bem no stand, ajudam inclusive a vender, sabe? Mas não tem como mais eu falar, só vou trabalhar com a Biara, só vou trabalhar com a Brita e a Moedo lá. Não tem exato, como. não tem... Olha, o mundo hoje não dá mais. Queria que você falasse um pouco do... Como começou a sua estratégia de vendas, que você tem uma estratégia, para quem não sabe, toda vez que ele vai praticamente lançar os empreendimentos dele, ele chama algumas pessoas conhecidas para apresentar o... Eu diretamente. Leopoldo diretamente vai apresentar o empreendimento, e ele usa muito a estratégia de escassez e de exclusividade, né? Não posso mandar agora. Já pode mandar já. É que nem os corretores aqui de São Paulo. Já pode mandar, já sei de tudo. Achar que era exclusivo quando ele receber lá. Então, eu acho isso interessante que toda vez que ele me chama, toda vez eu vou. Quer dizer... E toda vez você compra. Na maioria das vezes eu quero comprar. E quando eu não compro, eu falei, pô, agora não vai dar. Como foi no Riviera. Ou indica pra alguém. Eu indico pra alguém. Ou passa perto do seu sócio e compra com outra pessoa, né? Também. E eu sempre saio de lá, mesmo sem fechar ou não, eu sempre acabo indicando. Automático, não automático, nem só porque ele é meu amigo, você acaba indicando. E as pessoas que estão lá, se reúnem, não sei o quê, fica parecendo lá dentro um leilão. Eu quero aquela unidade, não, mas eu quero também. Aí começa a concorrência. Da onde foi que você já teve essa ideia antes? Você já metrificou o quanto isso dá certo ou não? Dá super certo. Dá super certo. Agora sim, dá certo porque natural, eu tento transparecer a realidade, a verdade. Eu falo o lado ruim e bom das coisas. Ontem eu tava engraçado você puxou isso aí. Ontem eu tava na reunião na Brita e Moedo, inclusive falando de outro assunto, de um terreno a estudar. E aí, antes da reunião, a gente sócio e tal, com Gustavo Brito e Cláudio Cunha, presidente da ADEME, a gente comentando do sucesso do Riviera, né? Que foi uma coisa que, era uma região que tinha gente que não queria nem chamar de Prado Forte, aquilo ali, e 90% vendido em 2 meses, né? De lançamento. Com preço estourado, um preço cada vez mais alto, né? Então, e aí o pessoal, rapaz, e o que foi isso aí? Aí Cláudio Cunha e Gustavo, os amigos de Léo, que fizeram o negócio acontecer naquele... Eu acho que eu vendi, sei lá, para 70 amigos, mais ou menos, o Riviera. O Alive também, na época. Mas eu acho que assim, Caio, primeiro, acho que ajuda muito... Eu lembro, antes do Dacian, né? Antes do Dacian. Logo você Ibero Star, o primeiro, o Dacian, na verdade, não lançou ainda oficialmente, né? Eles já fizeram um pré-lançamento. Vamos fazer um lançamento oficial, que vai ser top o empreendimento também. Inclusive, tô doido que eles lancem logo, porque acho que agrega, né? Agrega muito, velho. É isso que eu ia consolida falar. ainda mais a região. Acabou. Exatamente. Aí tem que pegar um outro terreno ali, que deve ter também. E aí, foi também natural. Eu acho que o meu network ajuda muito, assim, de eu ter realmente muitos amigos, graças a Deus e tal. E é aquele negócio. Normalmente, a gente faz um pré-lançamento. Até para sentir preço, sentir velocidade de venda, se eu tenho que ajustar alguma coisa ou não, se eu vou gastar mais dinheiro em marketing ou não. Isso é uma coisa que muda muito e ajuda a fazer o pré-lançamento. Boa. Às vezes até se eu vou ter decorado, se eu não vou. Dá para eu sentir isso se eu fizer um pré-lançamento. E aí o que é que eu faço? Sempre pensei, vou fazer um pré-lançamento para meus amigos. Primeiro que eu dou uma oportunidade bacana, né, para eles de desconto e tal. E eu já tenho esse feeling, esse sentimento antes mesmo de um pré-lançamento com as imobiliárias, entendeu? Bom, então é uma etapa a mais que é feita e que dá certo. E aí nessas reuniões, normalmente, eu mando essa mensagem para os amigos, explico bem resumidamente, né? Faço 2 parágrafos, mando uma imagem, alguma coisa assim que eu possa mandar na época principal e falo, o resto você vai ver na reunião. E na reunião com 20, 30 amigos, e aí quando vem um empresário forte comprando, né? O cara, você tá comprando é porque é bom e aí gera escassez, gera... Eu acho que não é só isso não, tá? São duas vertentes aí. Uma é essa parada de exclusividade, com você, o expert lá e fazendo esse negócio com pessoas próximas, mas se você não tivesse resultado, irmão, ninguém compraria de você. Então, Caio sair lá indicando, não é porque é seu amigo, é porque Caio comprou... Não, Caio comprou um apartamento onde ele deu 26 mil de entrada,
certo? Onde com um dia foi vendido todo o apartamento, isso eu sei porque eu comprei o do lado. E a gente teve e com 2 meses, a gente pagou 2 parcelinhas de 800 conto. A gente vendeu e pegou 100 mil de ágio. Eu dei 10 mil para então, o que você bota? Se você botar uma casa de cachorro para vender, esse cara vai indicar, pô, e vai comprar, entendeu? Tem uma coisa que é o seguinte, você falar do que é verdade, você falar do que é não é natural, exatamente, é muito natural, que vocês fazem. exato, Eu a gente fala, Tem um outro ponto aí também que eu vejo que a Leão em si tem como cultura, na verdade, eu falo que eu também conheço há muitos anos, inclusive conheço o pai de Léo, eles se importam muito com o cliente dele, né? Ele vendeu um produto, então ele não faz um acompanhamento diário, mas ele, pô, o que é que o cara tá achando? Leopoldo tem um exemplo, agora que ele entregou um condomínio em Guarajuba, não, Praia do Forte, perdão. Sapiranga ou Santa Fé? Sapiranga, que reclamaram do muro. Aí ele, pô, quer que eu tenha uma vez, tá aprovado? Ele foi, ajudou não sei Juntos a gente tá fazendo um novo muro. Então se preocupa com o negócio. E acaba que se dá certo pro cliente, acaba que indica mais, então também isso dá muita dor de cabeça pra mim, mas acho que ela é uma das poucas empresas que o cliente ainda fala com o dono, né? Eu me reúno com os clientes, às vezes. Então isso daí, tem muita incorporadora que o cara... Muro, problema, meu amigo, quando você comprou tinha isso daí, esqueça, tchau, vamos pro próximo. E aí... Esquece LTV de cliente que vai comprar eternamente com você. Vamos conquistar mais clientes. Esquece os passados e vai fazendo isso, dando galope. Ano passado, um amigo meu, um vizinho meu, falou: rapaz, eu não compro mais com X Incorporadora, porque conheço o dono da X Incorporadora e quando eu liguei, eu tive que ir pro call center pra... Então, claro que não dá também pra gente atender todo mundo o tempo todo, a gente marca, vai com calma. Mas isso é uma coisa também dos donos, dos sócios, mas passa pra equipe isso, entendeu? Claro. Então, mesmo que eu não atenda, tem ali meu diretor, tem um gerente que vai atender com esse cuidado. Eu ouvi de um cara aqui no G4 outro dia, a melhor forma de você fazer isso, que isso é um problema. Obviamente, falar sempre com o dono é bom pra cacete. A empresa de dono sai totalmente na frente de outras, certo? Mas, porra, se todo mundo for te ligar, fudeu, você não faz mais nada, entendeu? A melhor forma é quando você tem uma pessoa próxima, uma pessoa que vai te ligar, que você fica assim, mais ou menos de dizer não, e você quer atender, obviamente se não for amigo pessoal, você fala, irmão, beleza, entendi, fala aqui com, sei lá, Roberta, Renata, porque vai ser bem mais rápido que eu, às vezes eu não consigo responder na hora. Problema, por favor, então você vê a mensagem, espera um pouco, responde tipo assim de noite, certo? Fala, pô, irmão, desculpe aí, eu estou em algumas reuniões e tal, fala aqui com o Renato, que eu já falei com ela para o atendimento ser perfeito, e aí qualquer coisa você fala comigo. Aí você ensina o cara a ir pela Renata, que é como se fosse uma exclusiva sua. Renata vai falar com ele e vai ver, meu irmão, eu falo direto com o Renato, resolve tudo pra mim, entendeu? E aí te blinda um pouquinho, mas o cara ainda chega. E mais uma vez, tudo é comunicação, é a forma de falar. O cara vai entender que você tá passando a realidade, você não tá podendo atender ele ali aquela hora. Eu tenho muito isso com as imobiliárias também. Os corretores também tem mania de vir muito a mim. E aí eu tenho apoio aqui pra isso. Falo, galera, isso aí não precisa mais vir comigo. Vai tudo no jeito de falar. Vai lá, trate com minha diretora que ela vai resolver pra você. Não precisa vir tudo. Fala e tal. Mas aí é uma coisa muito importante também que eu acho que eu tenho e herdei, que isso não herda, mas é muito parecido com meu pai. Eu sou muito organizado. Né? Então, diz que tem uma agendinha mágica aí, meu irmão. E você, a pessoa... Se roubar a agenda dele, acabou. Acabou minha vida. Diz que tem uma agendinha aí que... A pessoa ninguém entende, só ele. A pessoa muito organizada não esquece compromisso, etc. Ele não esquece das pessoas também. Então, eu tenho, por exemplo, uma relação aqui na minha agenda. Eu tenho uma agenda só de ligações que eu tenho que retornar. Então, posso tardar e tal, mas eu não falho, eu não esqueço, eu não deixo de dar um retorno para as pessoas. A pessoa organizada tem essa... Você para uma hora e só faz... Às vezes de madrugada. De madrugada. Meia-noite. É isso, Ligações normalmente são coisas mais importantes. E as pessoas ao seu redor vão se acostumando, né? Seu funcionário, Aí se acostumando assim, pô, se eu quero falar alguma coisa urgente comigo, todo mundo sabe, tem que ligar 2, 3 vezes até pra... Aí até isso, minha agenda de ligações, eu tenho uma ordem de prioridade, assim como minha agenda, que eu boto de asterisco lá. Porra, ensinando a galera a ser organizada aí, viu? E na minha agenda de ligações, eu boto na ordem de prioridade quem me ligou mais vezes e tal. Você tem que fazer uma ordenzinha até disso. Né? Mas você pega do celular e joga pro sua agendinha? No meu calendário, eu tenho um calendário com alarme, que eu vou passando de hora em hora praticamente, com os retornos de ligações que eu tenho que fazer.
Isso porque ligações são normalmente é mais importante. O WhatsApp aí é muito difícil. Aí tem que ser uma coisa muito mais... Preciso aprender com você. Eu abro o WhatsApp, tem 200 mensagens sem... Não, aí às vezes é semanas, pô, pra responder. Mas não é nada urgente, né? Se for urgente, a pessoa vai me ligar. Aí tem que aprender, aí é o aprendizado. É uma loucura. Eu lembro que no início da Grifo eu recebia 120 ligações por dia, meu irmão. De peão, A cliente. cliente, a fornecedor, rapaz, era um... Baralho, Irmão, eu nunca deixo um celular hoje tocar. Eu tenho IRC de telefone, de toque de telefone por conta dessa época. Eu também. Hoje, Já chegou hoje não Qualquer toco. toque parece que é alarme pra mim. Hoje, se eu não tiver um número, se eu não tiver minha agenda, não chama. Não chama também, não. Não chama. Pra mim. Você não tem condição. Rapaz, era uma loucura. 120 ligações, o cara ficava louco, não fazia nada. Enfim. Bom, rapaz, surreal aí a história. Agora deve ter um empreendimento desses todos aí que você fez, que tipo assim, foi o empreendimento que você mais gostou, que você mais, tipo assim, esse aqui virou minha chave, ou então, esse aqui foi um empreendimento top. Tem um carinho e tal. Que tem um carinho especial, não tem não? Ou o Morada Imperial, que foi esse que eu bati o primeiro prego e entreguei lá. Isso foi... É um empreendimento que é engraçado. Você já deve ter, sei lá, 12, 13 anos que a gente entregou. Eu sei cada cantinho, sabe como a pessoa sabe? Eu sei que naquele cantinho, dentro daquela sala, tem um azulejo que é assim. Então, esse eu tenho um carinho enorme, por isso eu achei importante na história. O Riviera Praia do Forte, né? Que é esse lançamento nosso agora. Estamos em obra, estamos chegando aí na metade da obra, gente. Evoluiu muito bem, mas é um empreendimento também que eu tenho muito carinho, porque era um desafio muito grande, né? E a gente conseguiu, realmente é um case para mim, o Riviera Praia do Forte. Você fala um desafio por conta da venda, velocidade que foi, ou por conta do que se falava? De fazer, exatamente, de se fazer acontecer aquilo ali da forma que era. Ou seja, fazer um projeto diferenciado que a gente conseguiu encaixar, tornar consolidado aquela região como uma região para vender mais de 4 milhões um lote, que é o que a gente está vendendo, entendeu? Então, isso é agregar muito valor. Se transformou a região, entendeu? Transformou a região. Criamos um novo destino. É isso aí. Outro dia eu vi... Assim como Santa Fé também deve ter sido... Daniel Sandi, diretor da André Guimarães, uns 15 dias atrás teve comigo. E como é que tá a Nova Praia do Forte? Já tá chamando de Nova Praia do Forte. E outra coisa, antigamente, sempre que fazia isso, certo? Eram outras incorporadoras. Abria assim, por exemplo, a Odebrecht tinha... Às vezes de fora, né? A Odebrecht tinha essa reputação. Por exemplo, ela chegava e fazia o Horto Florestal, fez lá o Bosque Itália, certo? Depois veio o Balonga, a galera foi. Então, ela conseguia botar um preço em uma região que a galera ainda era meio assim. E você fez uma parada hoje que esses caras não conseguiram, já ficou para trás, entendeu? Esse ramo. E você assumiu esse papel. E outro empreendimento que eu acho que falando lá de Portugal é o Boutique Villas, esse de Davi Bastos, que foi assim também. Eu falo que dá para escrever um livro e uma bíblia da história desse empreendimento, desde da prospecção do terreno. Foram muitos desafios, o empreendimento quase ia abaixo, a gente ia com o terreno na mão. Foram vários e vários obstáculos assim, para chegar num projeto top, em venda top e um valor agregado absurdo, né? De quase... Não chegou a dobrar, mas 150%, 160% do valor de... Lá isso não existe. E a gente lançou 2.800, 2.600, 3 milhões, que hoje vale o que vale. Mas nas nossas primeiras viabilidades, a gente queria lançar 1,5 milhão, 1.800.000. A coisa foi agregando valor, a coisa foi acontecendo, agregando valor. Dá pra ir. É um pouco do Riviera também. O Riviera... foi assim. Dá pra ir. E... Segura, trava, vai, prega. Quem comprou na prega decidiu bem que vai pra frente. Pô, isso é bom demais. Agora, você falou um negócio interessante sobre o Villas. Você acha que a definição do arquiteto num projeto imobiliário, ele é quão importante para o sucesso do empreendimento? Ou depende do local, depende se é triple A+? É muito importante. Já te abriu portas também, por exemplo. Você escolheu um arquiteto, lá, Davi para lá, ou Quintela, ou... É muito importante. Agrega muito, mas, por exemplo, não compara com a localização. Não. Você ter visto ou não ter. Não, né? Você ter um preço arrojado ou não ter. Isso tudo vale mais do que... Muito mais, Mas
Mas eu diria que pesa mais o trabalho do arquiteto do que o nome dele, sabe? Sim. O nome ajuda, agrega pra caramba. Mas o trabalho... o cara... Até porque o cara que tem nome é porque o cara é muito bom, né? E aí a coisa normalmente vem junto. Eu não conheço ninguém que só tem nome e não tem um trabalho excelente. Você considera que é um canal de venda também? Davi foi. Porque o cara, meu irmão... Esse empreendimento que a gente tá recém comprou o terreno e estamos viabilizando lá em Portugal, agora é Márcio Kogan, né? Que é um dos maiores arquitetos do Brasil, aqui de São Paulo. Né? Então, assim, já é a mesma coisa. É o maior nome, talvez, do Brasil hoje. Mas ainda assim, eu acho que o trabalho dele é que vai chegar junto mesmo. Então, agora que agrega, o nome agrega. Porque todos os clientes dele, potencial cliente pro business também. Entendeu? Eu tive lá no Santa Fé, por exemplo, que também a gente não foi o primeiro, como foi o Riviera, daquela região, mas a Sapiranga já tinha outros empreendimentos. Não foi o primeiro grande empreendimento, né? 245 lotes na Sapiranga. Grande mesmo. E o projeto ser de Quintela pesou. Sem dúvida. Quintela já era um cara muito renomado, já estava internacional na época. Com certeza. Então, muita gente, eu pedi para Quintela na época, ele fez 3 modelos de casa, que todo mundo visualizava ali a casa que dava no terreno, agregou. Então, o nome aí pesa um pouco. Mas, Reserva Sauípe foi assim também. Mas, sem dúvida, o trabalho pesa mais do que o nome. E, sem dúvida, tem algumas outras coisas que são muito mais importantes. Você falou, comparar com localização, por exemplo, não tem. Eu brinco que o mais importante no empreendimento, as 3 coisas mais importantes: localização, localização e localização. As 3. Aí depois vem o resto. Perfeito, porque isso aí não muda, né? E também quando você, assim... Talvez possa ser um fator de redução de risco. Por exemplo, você vai desbravar um novo setor, um novo bairro, um novo negócio, um novo espaço que tem dúvida ainda, você ir com um arquiteto de mais peso, porque você, velho, na dúvida, o cliente vai perceber, pô, esse cara não... É esse cara que tá aqui, entendeu? Você falou do Fazenda. A mesma coisa é o nome das incorporadoras também. Exatamente, né? Você vê que, por exemplo, a Leão, graças a Deus, já tem um grande nome, tem uma história grande. E cresce cada vez mais, a gente faz sociedades com empresas grandes, tão grandes quanto. Mas mesmo assim, dá peso, a gente bota sempre no book. Teve o LOD agora que a gente lançou, Agente JG e Civil. A gente brincou, sem mais de 130 anos de experiência, porque juntando, somando das 3, dá mais de 130 anos. Mas assim, a gente deixa pro final do book, não é isso o mais importante. Né? O importante é o produto e o mas negócio. Que agrega, ajuda pra caramba. E antes de a gente ir pro final aqui, velho, uma coisa que você falou de sócio, seu pai nunca teve sócio. Né? Você chegou botando fazendo um bocado de parceria, um bocado de coisa pra crescer Isso foi desde o seu? Foi uma coisa que, obviamente, já falar que aconteceu naturalmente no negócio? Naturalmente, mas não foi só meu, não. Foi nosso e da necessidade da época. Porque, na verdade... De unir forças pra entender o mercado. Até o Imperial nunca teve sócio, a Leão. Né? E aí que eu tava iniciando, e ali que eu comecei. Coincidiu que foi com a minha entrada, coincidiu que eu já tinha experiência no ramo de restaurante de ter sócios. Né? E sócios engraçados que no Five é um sócio cada um com a cabeça para um lado. Um é só número, o outro é só comercial, outro. E aí eu aprendi muito a lidar, a ter esse equilíbrio, jogo de cintura. Passei um pouco disso para meu pai, porque quando a gente começou a ter sócio, isso veio e meu pai tem um perfil muito conciliador, igual a mim. Então, conflitos internos de sócio e tal, sempre a gente deve ter o ego ali, etc. Você entra briga de ego, briga de bolso diferente, né? Que é o que mais acontece na sociedade. Então, mas a gente consegue equilibrar bem. Mas foi muito, eu acho que, independente de eu ou ele querer, foi a necessidade. Porque quando fui para Portugal, a gente não ia se aventurar num país novo sozinho. Então, a gente foi um risco grande na época. A gente comprou o terreno do Novo Lisboa, para depois ir atrás de sócios. Foi uma coragem da porra. Então foi isso. O terreno, na época, o Portugal estava numa crise, os terrenos, preço de banana, né? Entre aspas, na época. Então, Miami teve um. Então se criou a necessidade. E quando a gente voltou a incorporar no Brasil, aí já era uma questão de todo mundo com medo no mercado, ainda com muito estoque no mercado. Falou, vou comprar terreno tal, mas não vou comprar sozinho não, vamos dividir aqui. Porque divide risco e divide o trabalho. Né? E nós lá na Leão hoje temos, se for necessário, como o Riviera, a gente está lá tocando obra, mas a gente foca hoje muito mais no trabalho da incorporação e sempre busca parceiros, né, na área de construção, que aí eu acho que agrega bem, e parceiros investidores, parceiros empresários, às vezes fortes, que às vezes nem é do ramo, mas que agregam pra caramba também nas sociedades, entendeu? Então é uma forma bacana de você dividir um pouco o risco
e dividir um pouco o trabalho, né, também. Tá. E, velho, na hora de sentar e definir os papéis, por exemplo, você bota, sei lá, 3, 4 incorporadoras juntas. Como é que fica a divisão? Não, eu cuido da incorporação, eu cuido disso aqui. Tem que ser muito bem organizado. Eu acho que agora que você já fez mais de um com algumas, todo mundo já sabe o seu lugar de potência ali. Não, mas mesmo assim a gente faz um documento, né? Até porque acontece. Claro. Tipo, a gente chama matriz de responsabilidade. Então, nessa matriz de responsabilidade tá lá desde do CPCV do terreno até a assistência técnica do cliente lá depois. Tudo que tem na incorporação, tem lá o responsável principal que a gente chama, o responsável meu para supervisionar e o outro sócio está ali só para acompanhar. Então a gente bota isso, a gente chama até RP, responsável principal, responsável. Então a gente desenha essa matriz a gente faz acordo de acionista um termo de acordo, né, dos sócios, e dependendo da sociedade ainda faz o acordo de acionistas. Então a gente deixa isso muito bem amarrado, se tiver remuneração, quanto é a remuneração de cada um. E esse documento, por mais que a gente faça com várias empresas o tempo muda. todo, Não, cada um é uma. Não, e chega a algumas eventuais questões que a gente entra em conflito. Pô, e aí esse problema? Resolvo eu ou resolvo a empresa tal? A gente vai na matriz ou não? Aqui nesse empreendimento da empresa tal. A matriz virou uma bíblia de como conduzir. Exatamente. E com isso também você enxuga um pouco o custo do seu projeto. Por quê? Você usa seu jurídico interno, você usa seu diretor interno para resolver problema e para de ficar terceirizando. Né? Imagina eu terceirizar jurídicos. Né? E fora o foco. Mas eu paro de terceirizar, ou seja, a minha SPE que eu formo com meus sócios, para de precisar contratar vários terceiros e eu divido esse trabalho dos terceiros ali com as equipes que são muito competentes internas, entendeu? Entendi. Então a gente usa muito nosso jurídico interno, nossos diretores financeiros acabam fazendo muitos trabalhos contábeis, vamos dizer assim. Né? A parte potencializa potencializa e reduz o custo. Imagina. Eu sinto muito jurídico sempre, porque o jurídico, às vezes, a demanda é cara. Né? São contratos caros. Então, às vezes, eu deixo de ter um contrato caro e divido ali com meus sócios o trabalho jurídico do negócio. Né? Agora, numa incorporação, que é um ramo muito complicado, cheio de detalhes, você tem que ter pessoas competentes, estudadas. Porque é o mínimo detalhe que estraga tudo, né? Você tem o risco do cliente, você tem o risco de cartório hoje. O que chega de... Olha que a gente é muito detalhista. Chega lá no cartório... Teve o caso agora no Riviera, que foi o último que a gente aprovou aqui no Brasil, que o cartório pediu para mudar 0,01 do ângulo de um vértice da área que a gente ia doar para a prefeitura. 0,01 um ângulo estava errado. Eles pegaram isso. Eu falei, fico impressionado. Tem um lado bom que a gente sabe que os cartórios hoje estão em cima, né? Mas é muita burocracia, é muita trabalho. E a gente vai lá, vai para o topógrafo 0,01. E não passa. Ele não tem negócio de aproximação, não. No ângulo do vértice da área que eu ia doar para a prefeitura. A prefeitura pede para doar as duas extremidades para deixar o acesso à praia. Né? Um dedo. O acesso à praia? Foi o quê? 1,5 metro, 2 metros? Não, ficou 4 de cada lado. 4 de cada lado. E aí os vizinhos, por exemplo, o empreendimento... 3,98. Mas cada... Acho que, na verdade, eu falei do livro que dá pra fazer do Boutique Village, mas eu acho que cada incorporação dá pra fazer um livro. Mas Porque ainda mais na aprovação e tudo. Por isso que é muito importante. Se você fizer a obra ainda, é mais problema ainda. Então dá pra fazer um... Não, mas vai ter... O problema tem também, né? Por isso que é muito importante, um problema no mercado, a quantidade de aventureiros, assim, né? Incorporadores que surgiu agora, quer fazer de qualquer jeito. Aí, velho, não vai. O cara não tira RI. O cliente lá na frente não vai conseguir passar essa escritura. E vai se capitalizando, quer fazer logo o outro. Se baralha. Tem gente... Isso é a merda porque o cliente fica assustado. Tem gente que não tira RI. Certo? Tem gente que não tira RI. A vida toda, entrega e... Tem gente que nem patrimônio de afetação, às vezes, não faz. O cara não faz, certo? Ou faz e não aplica a lei que tem que aplicar. E não aplica. Exatamente. Bota a gente no conselho para aprovar as coisas. Enfim, E tem gente também que aprova um terreno que não pode, sei lá. Já vi gente construir vilagem como pousada e depois pegar a SPE e dividir as cotas para os donos de... Deixa eu dar um exemplo aqui de São Paulo, que estava acontecendo um interesse social, né? Estavam usando o interesse social para ter coeficiente a mais em regiões que não era interesse social, era uma maquiagem. Agora o Ministério Público bateu em cima,
Aí pegou muita gente. Eu conheço gente que comprou, certo? Apartamento. E não pode alugar. E não pode alugar. E o cara tá preso. O preço do apartamento tá caindo pela metade, todo mundo tá querendo desovar esses apartamentos e não sabe o que faz. Eu soube de um caso hoje aqui em São Paulo que eles fizeram um apartamento estúdio e não fizeram a infra, nem não entregaram ar-condicionado, tudo bem até não entregar, mas não fizeram infra de ar-condicionado. Ou seja, o cliente tá lá, não consegue alugar hoje porque bota ventilador de teto e quando o cara vai no Airbnb ou qualquer plataforma, a primeira coisa que seleciona, pô, eu quero um apartamento com ar-condicionado, óbvio. Não tem infra, não tem como o cara botar. E não foi avisado a nenhum cliente. Então o cara a não ser o cara que vai no detalhe ali da planta, não ficou com um apartamento sem ar-condicionado. Então, pessoal, se você comprar um apartamento aqui em São Paulo, tem um sobrinho aqui, se já tá tudo vendido, se não tiver, corra, viu? Porque senão vai acabar. 60% de vendas. Chegou a 80, você liga o alerta. Pra vender também o meu. Uma informação importante, ó. A gente vendeu acho que mais de 30 apartamentos não digo em Salvador, mas na Bahia, para baianos. Foi? Muita gente comprou lá, amigos nossos e tal. É o seu grupinho de network, né, velho? Eu tenho. O tal do pré-lançamento. Quer vender o seu? Do 10 mil de água agora. O não foi no auditório enorme. Eu falei, que exclusividade. E pior de tudo, sabe nunca você não sabe. A gente tem um amigo comum, ele fala assim, você vai, era segredo, né? Eu falei, que segredo, rapaz? Todo mundo sabendo aí já. Você vai pra reunião. Quando fala que vai pro auditório, eu ia fazer, e de fato eu ia fazer na minha sala de reunião. Eu ia fazer na sala de reunião, mas não dá. Muita gente querendo. Léo, porra, muito bom falar com você, dar um brinde aqui pra você da Grifo. Você quer também? Eu tenho, não? Não tem não. Lembre lá em Salvador pra eu dar a revista pra vocês. Livre. E aí, velho, muito obrigado por estar trocando essa experiência com a gente aqui, engatou, vários assuntos técnicos, até explicar. O pessoal quer incorporar em Portugal já sabe agora. Vai achando que é só isso, você vai bater. Enfim, velho, obrigado aí por ter vindo e manda uma mensagem final pra galera aí, pra comprar os apartamentos também da Leão, meu irmão, que é só um sucesso. A gente entra em todos, Temos aqui o Sublime Jardins, então, pra quem quiser. Aí, no coração dos jardins. Aí, foi isso que me fez comprar. Foi isso, Mas foi um prazer estar aqui com vocês. É muito bom. Eu sou fã de vocês como pessoas e fã de vocês também em relação à história que vocês estão construindo aí na Grifo. E não sou conselheiro ainda, mas posso ser. Estou aqui firme e forte com vocês quando vocês precisarem. Vai ser sim, vamos nessa. Você é o cara que a gente admira muito, velho. Viu? Valeu. Um abraço, irmão. Um abraço aí, gente. Fechou.